Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendrone, sou diretor da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo e diretor financeiro da ABHH. É um prazer enorme estarmos iniciando mais um webinar este ano, webinar voltado à hemoterapia, webinar voltado à base dos laboratórios que fazem toda a diferença na hemorrede brasileira, pública e privada. Há 2 anos nós temos tido essas ações de promover o ensino continuado em hemoterapia com os temas mais variados e mais importantes dentro da nossa rotina no dia a dia. Isso é para chegar à capilaridade até a ponta de todos os hemocentros e de todos os bancos de sangue públicos e privados, e nós podemos discutir assuntos, aprender, conhecer colegas de outros locais, e isso tudo organizado pela BHH. Então, eu me sinto muito honrado e com muito prazer de estar abrindo mais um desses webinars, com a certeza que nós vamos ter o objetivo alcançado. Todos os webinars que nós temos feito têm tido um alto número de pessoas conectadas, chegamos até 300, 350 pessoas em cada um desses webinars, o que é um sucesso absoluto em termos de número desses webinars que a ABHH promove. Normalmente eles são feitos às quintas-feiras por uma opção do próprio associado e ele ocorre das 6 às 8 horas da noite. Fazemos 4 palestras e cada um dos palestrantes tem 20 a 30 minutos para poder discursar o seu tema. O objetivo é que a gente possa fazer o tema num curto espaço de tempo, de forma que não atrapalhe nem a rotina do trabalho, nem a vida pessoal de cada um. Então, hoje, escolhemos um tema extremamente importante, que é o processamento de sangue. Claro, ali é a área de produção, é a área onde tudo acontece, é onde nós temos que trabalhar adequadamente para ter um produto de qualidade para ser transferido ao nosso paciente. Então, eu tenho certeza que os temas e os palestrantes vão trazer e vão agregar muito valor e muito conhecimento a todo mundo. Vocês podem fazer perguntas através do chat e essas perguntas serão respondidas ao final. E para moderar este webinar de hoje, nós convidamos o Dr. André Larrubia. Dr. André Larrubia, ele é diretor técnico, ele é gerente técnico do Banco de Sangue do Hospital da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. André, é um prazer tê-lo aqui moderando. Eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa você me fala, mas eu deixo a palavra para você para começar a convidar a sequência dos palestrantes. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigado à BHH, Dr. Alfredo, pelo convite. Essa noite eu tenho o prazer de moderar esse webinar sobre temas bastante interessantes sobre processamento de sangue. Nossos temas serão boas práticas no processamento de sangue total, hemocomponentes transformados, indicação de hemocomponentes transformados e o transporte de hemocomponentes. Só relembrando, doutor Alfredo, as perguntas serão feitas pelo chat, nós tentaremos responder todas as perguntas enviadas. Peço somente que os palestrantes se atentem com o tempo estipulado de cada apresentação, em respeito aos demais palestrantes e aos participantes. E, para iniciar, gostaria de chamar a doutora Daniele Vieira, que é farmacêutica, ela é responsável pelo laboratório de processamento do EMEPAR, para iniciar a apresentação, cujo título é Boas Práticas de Processamento de Sangue Total. Obrigado, Daniele. Ok, agora? Boa noite a todos. Muito obrigada à BHH pelo convite. É um prazer estar falando de um assunto que eu gosto muito e que é meu dia de trabalho, que é o processamento do sangue. Eu trago aqui 2 definições. Então, processamento é o fracionamento do sangue total para obtenção dos hemocomponentes. E gestão da qualidade é a padronização de todos os processos e pessoas com a finalidade de garantir produtos ou serviços que atendam tanto às expectativas do mercado,
quanto às exigências legais e éticas que regem cada segmento empresarial. Então, quando nós aplicamos a gestão da qualidade no processamento, nós temos as boas práticas no processamento do sangue. Não consigo passar o próximo slide aqui. Aí, foi. A partir do sangue total, a gente pode produzir o plasma fresco. Quando eu faço uma centrifugação pesada, eu obtenho concentrado de hemácia e o plasma fresco. Do plasma fresco, eu posso obter também o crioprecipitado. Se a minha intenção de produção é plaqueta, através de uma centrifugação leve, eu vou produzir desse sangue total o concentrado de hemácia e o PRP, aqui ilustrando a metodologia do PRP, eu vou obter o concentrado de plaqueta e o plasma fresco congelado. Mas para o processamento do sangue é muito mais, né, do que só colocar a bolsa para centrifugar e obter os hemocomponentes sanguíneos. A gente tem muitos outros processos envolvidos, como equipamentos, os materiais críticos, as validações, os processos e a equipe. Então, falando de equipamentos, foi-se o tempo que só bastava a gente garantir que a nossa geladeira estava de 2 a 6 graus, marcar a temperatura de 4 em 4 horas e está tudo certo, né? Hoje, só a gestão de equipamentos no processamento é um mundo à parte, porque o processamento é o setor que mais tem equipamentos, e aí a gente precisa manter as calibrações desses equipamentos, os equipamentos da cadeia de frios, a gente precisa manter as qualificações térmicas em dia, as manutenções preventivas em dias de todos os equipamentos e as manutenções corretivas. Isso no geral, né, dos nossos equipamentos. Mas quando a gente fala ali no dia a dia de trabalho, o que a gente precisa fazer? As balanças, a gente faz a verificação diária de peso padrão. As seladoras, a gente verifica diariamente a selagem. Centrífugas, limpeza e lubrificações periódicas. Os extratores automatizados, verificação diária das balanças e das seladoras desses equipamentos. Geladeiras e freezers, o controle de temperatura e as limpezas periódicas. Câmaras ambientadoras e agitadores e as caixas de transporte também a gente deve manter a limpeza desses equipamentos. Eu trouxe aqui um exemplo de como a gente faz no MEPAR. Eu tenho aqui na primeira foto a verificação da balança com peso padrão. Então, a gente monta uma planilha com todas as balanças. A gente já imprime para o ano todo, já faz um caderno anual, que facilita bastante o trabalho. E aí a gente faz a verificação de todas as balanças e anota nessa planilha. A mesma coisa com as seladoras. A gente mantém uma planilha com todas as seladoras, é feita a verificação com o conector com substância colorida, e eu faço a selagem e verifico num papel absorvente se está tendo algum vazamento ou não nessa selagem. E vou anotar, né, em planilha específica, a conformidade ou não, né, das seladoras. Em relação aos extratores automatizados, a gente também faz a verificação das balanças com o peso padrão e de todas as cabeças de selagem. Então, mais uma vez, eu tenho um caderno com todos os meus extratores, e aí eu vou anotar essa verificação. O importante é registrar. Se eu fizer e não registrar, é como se eu não tivesse feito nada, né? Então, eu preciso criar mecanismos de registro para todos os procedimentos que eu citei até agora. Materiais críticos. O que são materiais críticos? São materiais que vão impactar na qualidade do meu insumo, né? A gente precisa avaliar no nosso processo quais os materiais críticos que a gente possui, e todos esses materiais eu vou ter que avaliar a qualidade desse insumo a cada novo lote ou remessa. Então, por exemplo, se eu tenho como meu material crítico bolsa de transferência, filtro de concentrado de plaqueta, filtro de hemácia,
quando vier um novo lote, eu vou pegar uma amostra, né, desse produto e vou fazer a ficha de avaliação técnica, que é uma avaliação do insumo. Nessa ficha eu tenho um checklist de tudo que aquele produto precisa atender, vou colocar a conformidade ou não, né, desses itens, e aí eu faço aprovação ou reprovação daquele lote. Né, ele só vai ser liberado para uso após a FAT, né, a ficha de avaliação técnica. Validações de processos críticos. Então, na nossa legislação, nós temos que o serviço de hemoterapia, ele deve realizar a validação de processos considerados críticos, para garantir a qualidade dos produtos e serviços antes da sua inclusão. O que a gente tem aqui no processamento? A gente tem muitos processos críticos. O que são processos críticos? São processos que vão impactar a qualidade do meu hemocomponente e a segurança transfusional. Então, no processamento, a gente tem como processos críticos que devem ser validados o congelamento de plasma, a produção de crio, a modificação de hemocomponentes, a centrifugação de hemocomponentes, transporte, armazenamento e resfriamento de sangue total, o sistema informatizado, o sistema de conexão estéreo e interfaceamento. Então, aqui, como exemplo, vou pegar o congelamento de plasma, eu preciso, antes de, se eu tenho, acabo de receber um equipamento de congelamento rápido, eu vou ter que validar o meu processo com aquele produto. Então, quanto tempo aquele equipamento leva para congelar uma remessa de plasma? Né, às vezes o fabricante diz que é 1 hora e meia, mas na hora que eu vou validar, eu vejo que é 2 horas. E isso vai impactar todo o meu processo. Se eu levo 2 horas para congelar os meus plasmas, eu tenho 6 horas de tempo útil para processar aquele plasma para ele ser considerado como um plasma fresco congelado. Porque eu tenho em 8 horas esse plasma tem que estar totalmente congelado. O importante aqui é que todas as validações devem ser registradas no protocolo de validação. Então, nesse protocolo, a gente deve descrever todo o processo de validação. Eu preciso também informar os equipamentos que eu utilizei na validação, a conclusão e afirmar se ele está apto ou não para o uso na rotina. Uma vez que eu validei o processo, a gente precisa descrever os processos, né? Aí vem os famosos POs, né? O procedimento operacional padrão. Então, são vários procedimentos que devem ser descritos, e uma vez que eu tenho o PO, eu preciso treinar a equipe. E aí eu preciso também fazer o registro de treinamento. O treinamento, ele também deve ser avaliado. Então, eu faço a avaliação de eficácia desse treinamento, que pode ser feito ou por uma prova teórica, se eu achar melhor, ou de repente, não, acho melhor eu fazer um checklist, acompanhar aquele funcionário na rotina, né? Ou se já é um procedimento que já existe há bastante tempo, eu modifiquei pouca coisa, eu posso de repente fazer apenas leitura e compreensão daquele procedimento, mas o importante é ter o registro, né? Em relação aos POs, manter as revisões atualizadas e o registro de treinamento feito. A gente, até o momento, então, já validamos os processos, já descrevemos os POs, já treinamos a equipe. Agora, como que eu garanto que tudo que eu validei, né, vai ser feito na rotina como deve ser feito? Aí a gente entra criando mecanismos de controle desse processo. Então, eu trouxe como exemplo aqui o recebimento de sangue total. Então, no Emepar, a gente recebe as bolsas de sangue total nessas caixas, tem uma placa com uma substância resfriadora, o sangue total fica em contato com essa placa, e no nosso processo, quando eu vou produzir plaqueta, essas bolsas devem ficar 2 horas em repouso na caixa, tá? Esse é um ponto crítico do meu processo. Outro ponto crítico é que a temperatura, ela tem que ficar esse tempo numa temperatura de armazenamento de 20 a 24 graus. E outro ponto crítico que eu estabeleci, que no recebimento de sangue total,
é realizada a inspeção visual do sangue total. Então, só nesse momento eu tenho 3 pontos críticos que eu preciso controlar. Então, como que a gente faz esse controle? Através de um protocolo de recebimento de sangue total, que a folha ali em cima da caixa, ela tem todas as bolsas que estão nessa remessa. Eu vou verificar se todas as bolsas estão na caixa. Eu também tenho ali todas as informações de doação e do doador, como sexo feminino, masculino, número de gestações, o volume dessa bolsa, informações de uso de medicação que impede que eu produza plaqueta, o tempo de coleta. Então, tudo isso, já só de eu pegar esse protocolo, eu já sei o que eu posso ou não produzir. E aí, nesse mesmo protocolo, eu tenho um campo em que eu vou assinalar o início do processamento. Então, como eu tenho o término do processamento, eu vou ter ali o tempo, né, se realmente ficou 2 horas, né, consigo verificar isso. Tenho também um campo em que eu vou colocar o responsável pela inspeção visual, e aí eu vou assinalar como conforme ou não conforme, e também a temperatura de saída e chegada dessa caixa lá no meu setor. Então, através desse registro, eu tenho o controle desse ponto crítico nessa parte do processo. Outra coisa que a gente não pode esquecer é de escrever o que fazer quando há intercorrências. Então, eu preciso descrever nos meus procedimentos o que eu faço quando há uma intercorrência, e principalmente registrar quando há uma intercorrência. Então, eu trago aqui as principais intercorrências que ocorrem durante o processamento. Então, eu tenho rompimento de selagem, peso incorreto, alguma intercorrência com o manitol. No equipamento posso ter plasma retirado em excesso ou insuficiente, presença de coágulo, rompimento de bolsa na centrífuga. Então, eu preciso criar planilhas específicas que eu registre a intercorrência, e eu tenho a rastreabilidade dos equipamentos que foram utilizados e do operador. O guia de inspeção visual de hemocomponentes. Os guias de inspeção visual, eles devem estar de fácil acesso. Não adianta eu ter um guia de inspeção visual e ele está, não sei aonde, está numa gaveta, ninguém sabe achar. Então, primeira coisa, ele tem que ser de fácil acesso, está na bancada, né, onde eu faço essa inspeção. O serviço ele pode criar os seus próprios guias, né, desde que ele seja mais criterioso do que o sugerido pela nossa legislação, pelo Ministério. No EMEPAR, a maioria dos nossos guias foram elaborados por nós. Então, eu trago aqui o guia de inspeção visual em relação a plasma, a coloração de plasma. Eu tenho aqui também em relação à lipemia. Esse é um trabalho da Adriana Buchmann, que trabalha com a gente. Ela estudou, avaliou, né, a qualidade dos concentrados de hemácia com lipemia durante o armazenamento. A partir desse trabalho, ela criou esse protocolo que a gente tem em uso. Então, quando o plasma é muito lipêmico, né, ali no último leitoso, chega a ser leitoso, né, a última foto ali, a gente já separa a hemácia para o controle de qualidade e avaliar se já está hemolizado ou não esse concentrado de hemácia. Em relação à inspeção de plaqueta, ela é realizada 24 horas após a produção. Então, aqui a gente tem um guia que nós também elaboramos, de contaminação por hemácia em plaquetas. Aqui tem lipemia em concentrado de plaqueta, um trabalho da Vivian Bertelli, que trabalha também com a gente. Ela avaliou a qualidade dos concentrados de plaquetas randômico com lipemia. Então, nesse trabalho, né, ela viu que concentrados de plaqueta lipêmico, o Swirling já no 5º dia dessas plaquetas já não estava como no primeiro dia. Então, plaquetas lipêmicas a gente acaba liberando para a rotina, quando é moderadamente turvo, libera com a etiqueta de hemocomponente liberado com desvio, e só vai ser utilizada na falta de um outro produto de melhor qualidade. E plaquetas mais lipêmicas já são descartadas. Esse é o meu trabalho. Eu estudei como o grumos pode interferir na qualidade das plaquetas. Então, nesse trabalho, eu vi que quando as plaquetas estão com grumo,
no quantitativo de plaqueta desse concentrado, ele já cai bastante, nem atingindo a conformidade mínima exigida na nossa legislação, e a gente sempre teve uma grande dificuldade em quantificar esses grumos, o que é grosseiramente visível, né, até quando eu posso aceitar ou não uma plaqueta com grumo. Então, através desse trabalho, a gente elaborou esse guia, e aí a gente só aceita plaquetas com grumos finos, e também vão ser liberados com uma etiqueta de liberado com desvio, e só ser utilizados na falta de outro hemocomponente. Aqui já é uma foto, né, bem conhecida, acredito pela grande maioria, uma plaqueta com Swirling positivo, né, atestando que a viabilidade dessa plaqueta está ok, e uma com Swirling negativo. O que é importante na inspeção visual? A gente registrar que foi feito, né? Então, eu tenho que ter alguma forma de registro de que eu inspecionei aqueles hemocomponentes. Então, no EMEPAR, a gente tem um relatório de congelamento de plasma fresco. O que é esse relatório? A gente pediu que o sistema informatizado, ele uma planilha em que, na hora que eu fosse congelar os plasmas, eu leio o código de barra dessas bolsas, e aí, se já passou do tempo estipulado ali para congelamento, ele já me avisa que o tempo está excedido, então garante que eu só vou congelar o plasma de até 6 horas de produção. Ele também me avisa se o volume está abaixo de 150 ml, que é o mínimo que um plasma deve ter. E também, nesse momento, já tem o nome do operador, que é o responsável pela inspeção visual desses plasmas. E tem um relatório também de repouso de plaqueta, que a gente pediu para o sistema elaborar uma planilha, que a gente coloca todas as plaquetas antes de ir em repouso, né? A gente tem, no nosso processo, tem que ficar 2 horas em repouso essas plaquetas. Então, nessa planilha, eu garanto que essas plaquetas vão ficar 2 horas em repouso, e aí, em relação à inspeção visual de plaqueta, como ela é feita 24 horas depois, eu tenho uma planilha só para inspeção visual de plaqueta, então fica registrado esse procedimento. A rotulagem, ela deve ser feita em duplicada, mas quando eu tenho um sistema de rotulagem por verificação de código de barra, que é o sistema informatizado que faz essa segunda conferência, né, da rotulagem, eu preciso validar o sistema. Então, a gente precisa criar uma forma de validar esse sistema para garantir que realmente ele barra qualquer erro de rótulo errado, seja de tipagem, seja de número de SUS. O que é muito importante no processamento são os indicadores de desempenho, e aí o descarte, ele impacta 100% nesses indicadores. O processamento, ele deve definir quais os indicadores são importantes para a gente, e aí tem que ser os indicadores que estão relacionados com o nosso processo, que a gente chama dos descartes intrínsecos, motivos intrínsecos, que seria o quê? Descarte por contaminação por hemácia, tempo de produção excedido, rompimento de bolsa. Então, esses descartes dão um retrato de como está o meu processo. Então, eles acabam entrando como indicador. E muita gente não dá o devido importância ao descarte. Vai descartar, acaba colocando qualquer motivo. Mas não, ele é extremamente importante para a gente avaliar como está sendo o nosso processo. E aí, a equipe tem que estar muito bem treinada para que o motivo de descarte seja o correto. A análise desse indicador é feita mensalmente, e no caso de observar, né, que está tendo, de repente esse mês eu tive um aumento no rompimento por bolsa, passou da minha meta estipulada, o que eu posso fazer? Abrir um relatório de não conformidade. Então, o que o relatório de não conformidade vai fazer? Ele vai avaliar, a gente vai investigar o processo, o que aconteceu? Então, eu tive um aumento de rompimento por bolsa, vou investigar, é aí que está a importância daqueles registros que eu falei lá no início, né, das intercorrências, né, qual o equipamento que foi, qual funcionário que foi, porque aí eu posso rastrear o processo e tomar uma ação efetiva.
Então, muitas vezes, essa ação num relatório de não conformidade é uma revalidação do processo, é um retreinamento da equipe, é uma manutenção corretiva de um equipamento. Então, as boas práticas no processamento do sangue, né, resumindo aqui, né, o que a gente viu rapidamente, é o controle dos equipamentos e insumos que eu devo manter, é o procedimento operacional padrão atualizado dos processos, treinamentos da equipe, registro de procedimentos realizados e das intercorrências, rastreabilidade de todo o ciclo, né, equipamentos e operador, os indicadores de desempenho, né, a análise crítica desses indicadores e abertura de não conformidade em casos de desvio. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu tenho meu e-mail aí na apresentação, né, se tiverem mais dúvida, e eu vou estar disponível aí no final das palestras para perguntas. Obrigada. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. É um prazer poder contribuir com este momento. Eu agradeço o convite e gostaria de parabenizar a BHH pela iniciativa em promover uma educação continuada para os profissionais de bancada, com foco em processamento de sangue. Como já foi dito, eu irei abordar os tipos de hemocomponentes modificados. A bolsa de sangue coletada tecnicamente satisfatória, ela poderá ser processada para a obtenção de um ou mais dos seguintes componentes, né? Os concentrados de hemácias, os concentrados de plaquetas e o plasma. E, além disso, esses hemocomponentes, eles também poderão ser processados, coletados pelo equipamento de aférese. Porém, a depender do método de processamento utilizado ou pela manipulação adicional mediante procedimentos especiais, outros tipos de componentes podem ser obtidos. E, além disso, determinados grupos de pacientes necessitam de procedimentos especiais adicionais para a realização da transfusão. Dentre esses procedimentos especiais, eu selecionei 4 tipos de modificações que são mais frequentemente utilizados dentro da hemoterapia, né, que são o processo de desleucocitação, lavagem, alicotagem e irradiação. O processo de desleucocitação, ele é realizado tanto nos concentrados de hemácias quanto nos concentrados de plaquetas. Esses hemocomponentes, eles contêm leucócitos que podem ocasionar reações imunológicas e além disso, porém mais raramente, a transmissão de agentes patogênicos intracelulares presentes nesses leucócitos. Então, esse procedimento, ele nada mais é do que a remoção, né, a filtragem para a remoção de leucócitos desses hemocomponentes. Para a profilaxia me fugiu o nome agora. A profilaxia não vou lembrar. Bom, o processo de desleucocitação de concentrado de hemácias, ele pode ser realizado de diversas maneiras, dependendo dos requisitos locais, dependendo também da política a ser adotada e os recursos financeiros disponíveis. Aqui eu irei apresentar 2 formas que podem ser realizados, né? Que ele pode ser feito pelo pré-armazenamento, ou seja, antes da produção do componente,
ou após o armazenamento do componente. O pré-armazenamento, ele é realizado em sangue total, o qual ele é coletado em um conjunto de bolsas com um filtro acoplado. Esse filtro ele contém fibras de poliéster ou acetato de celulose, e quando o sangue total ele passa por esse filtro, esses leucócitos são retidos. E a bolsa satélite que recebe esse sangue total filtrado, então, pode dar seguimento ao protocolo de produção dos hemocomponentes. Este processo ele deve ser realizado em até 48 horas após a coleta. Quando ele é realizado após o armazenamento, pode-se utilizar o sistema de conexão estéreo. Você consegue acoplar, então, esses filtros nessa bolsa de concentrado de hemácia, e nessa situação, o tempo de validade ele corresponde ao original do componente. Se esse concentrado de hemácia ele for preparado em sistema aberto, a validade dele será de 24 horas. E não é recomendada a utilização de filtros de desleucocitação em beira de leito. Todos os concentrados de hemácias desleucocitados devem ter uma concentração de leucócitos inferior a 5 vezes 10 a sexta por unidade. Quando nós comparamos esses dois métodos de desleucocitação, a primeira opção, o pré-armazenamento, ele apresenta algumas vantagens. Primeiro porque, quando é realizada essa filtragem, essas bolsas geralmente elas são frescas, né? E os leucócitos eles estão intactos. Essa remoção dos leucócitos acontece antes da sua fragmentação e a liberação de micro-organismos no plasma. Esses leucócitos também são removidos antes de liberar citocinas. E, por último, existe pouca lesão nas hemácias relacionada ao tempo de armazenamento. Em relação ao sistema de pós-armazenamento, ele consegue cumprir a necessidade da filtragem, geralmente na ausência de produtos de pré-armazenamento, né? E nesse sistema, ele tem algumas desvantagens. Primeiro porque a bolsa ela pode estar em qualquer estágio da sua vida útil no tempo de filtração, e a fragmentação dos leucócitos pode ocorrer como resultado de armazenamento prolongado antes da filtração, e um aumento da liberação de citocinas inflamatórias devido à fragmentação desses leucócitos. Além disso, existe também a relação de custos versus a necessidade de cada banco de sangue, né? Recentemente, serviços de saúde e, de fato, alguns países adotaram a política de leucodepressão universal, né, para todos os tipos de produtos celulares, né? E, geralmente, esses serviços, eles são serviços grandes, né, de grandes centros, que conseguem disponibilizar esses produtos assim que solicitado, né, diariamente. Enquanto que o serviço de saúde que opta pelo sistema sob demanda, que ele filtra as bolsas somente quando solicitado, ele tem uma vantagem de uma diminuição do custo, uma vez que esses filtros, eles apresentam um valor agregado alto, e se houver uma boa gestão, você consegue diminuir o descarte dessas bolsas por validade, né? Além do que a flexibilidade desse sistema ser bom. Aqui eu vou falar um pouquinho da nossa rotina da seção de processamento do Hemocentro da Unicamp. Lá nós utilizamos esses dois procedimentos de desleucocitação, né? Tanto o pré-armazenamento quanto o pós-armazenamento. Nós temos um grande grupos de pacientes falciformes e também atendemos um grande
grandes serviços de saúde, né, uma grande quantidade de serviços de saúde, de bancos de sangue. Então, devido a isso, nós precisamos ter um estoque grande de bolsas desleucocitadas. O setor de coleta, ele tem uma meta a ser cumprida em relação ao quantitativo de bolsas a serem coletadas. Nós trabalhamos lá com 3 modelos de bolsas, né? As bolsas top and bottom, que nós produzimos plaquetas através do método de Buff-Coat e, consequentemente, nós produzimos, então, os concentrados de hemácias pobres em leucócitos, que não são as desleucocitadas. Nós também temos o modelo de bolsas duplas, que produz o concentrado de hemácia standard e o plasma, e as bolsas quádruplas com filtro acoplado. Essas bolsas com filtro, a prioridade é de fazer a coleta, né, de doadores de repetição e com fenótipos estendidos. No entanto, quando nós temos uma diminuição na doação, nós priorizamos a coleta de bolsas top and bottom para que não ocorra um impacto no quantitativo de produção de concentrado de plaquetas. No entanto, com isso, nós temos, então, um grande quantitativo de bolsas fenotipadas, que são CHPL, que não são desleucocitadas. Então, há necessidade de realizar a filtragem dessas bolsas, né, pós-armazenamento. Inicialmente, nós fazíamos essa desleucocitação somente quando solicitado. Mas no decorrer do tempo, nós observamos que esse fluxo ele não estava sendo viável devido ao quantitativo de filtragem que a gente tinha que fazer no momento da solicitação. Atualmente, então, nós mudamos esse fluxo e nós realizamos essa filtragem no momento, aliás, logo depois que essas bolsas são liberadas, né? Depois que saem os resultados sorológicos e das tipagens sanguíneas. Então, nós conseguimos selecionar essas bolsas fenotipadas, né? As que têm os fenótipos de maior saída, né? Porque nós conhecemos os nossos pacientes, então nós conseguimos fazer essa seleção e nós conseguimos realizar essa desleucocitação no prazo de mais ou menos 36 horas após a coleta dessas bolsas. Esse novo fluxo permitiu com que nós tivéssemos um estoque satisfatório de bolsas fenotipadas e sem impactar a qualidade do produto final. Ainda falando um pouco do processo de desleucocitação do concentrado de hemácias, existem algumas ocorrências que podem acontecer durante esse procedimento, né? Principalmente em relação a doadores com anormalidades celulares, como, por exemplo, células falciformes. Essas hemácias, como elas apresentam uma forma modificada, ela acaba sendo retida nesses filtros, e isso impacta na filtração dos leucócitos, né? Essa depressão dos leucócitos, ela acaba sendo inadequada. Então, com isso, a gente tem que aumentar, né, a observação, né, o controle de qualidade, quando observa-se a lentidão no processo de filtração. Em relação à desleucocitação do concentrado de plaquetas, ele pode ser realizado de 2 formas: através da utilização de filtros ou através da coleta por aférese. Quando nós utilizamos os filtros para realizar esse processo de desleucocitação, o pool de concentrado de plaqueta ele deve conter um valor inferior a 5 vezes 10 a sexta leucócitos, enquanto que a unidade de concentrado de plaqueta deve ser inferior a 0,83 vezes 10 a sexta leucócitos. Em relação ao concentrado de plaqueta desleucocitado por aférese, ele deve seguir o mesmo protocolo do pool de concentrado de plaqueta, né? Ou seja, deve ser inferior a 5 vezes 10 a sexta leucócitos em 95% das unidades testadas. E a validade ela é de 4 horas, se for preparado em sistema aberto, e se for em sistema fechado, a unidade conserva
a validade original do concentrado de plaqueta. Lembrando que essa validade ela está associada ao tipo de plastificante da bolsa de conservação, que pode variar de 3 a 5 dias. Quando nós comparamos os dois processos de desleucocitação utilizando filtros ou por aférese, a segunda opção ela apresenta uma vantagem em relação à primeira, uma vez que, quando é indicado uma dosagem para um indivíduo adulto de concentrado de plaquetas randômica, é preciso fazer um pool de 4 a 6 unidades, enquanto que um único doador de aférese, ele é capaz de doar pelo menos uma bolsa com essa mesma capacidade desse pool. O outro tipo de modificação é a lavagem de concentrado de hemácias, que tem como objetivo a retirada da maior quantidade de proteínas possíveis do plasma. Para realizar essa modificação, né, essa lavagem de concentrado de hemácias, é utilizada uma solução compatível estéril, como o soro fisiológico, utilizando de 1 a 3 litros através da centrifugação e o desprezo do sobrenadante, de maneira que a quantidade final de proteínas totais tem que ser inferior a 500 miligramas por unidade em 100% das unidades produzidas. E a recuperação da massa eritrocitária, ela deve ser maior que 80%. A validade é de 24 horas após a sua obtenção, se armazenado em uma temperatura de 2 a 6 graus. Aqui nós temos um exemplo do equipamento que nós utilizamos lá no nosso setor para estar realizando esse procedimento, né, de lavagem de hemácia. E como que ele funciona? De um lado do equipamento, nós colocamos o concentrado de hemácia e do outro, o soro fisiológico. O concentrado de hemácia ele é transferido para um kit de bolsas especial, né, para esse processo de lavagem. E depois, em seguida, o soro fisiológico também é transferido nesse kit. Essa máquina, ela começa a centrifugar e conforme ela vai centrifugando, ela vai desprezando esse plasma com o soro fisiológico. E esse procedimento ele é realizado 3 vezes. Lembrando que se esse procedimento de lavagem ele for realizado em sistema aberto, deve-se utilizar a capela de fluxo laminar. Em relação à alicotagem, ela é realizada para a separação de volumes menores de hemocomponentes, principalmente para transfusão em crianças. Recém-nascidos prematuros, eles estão entre os mais intensivamente transfundidos em ambiente hospitalar e ele tem maior sobrevida pós-transfusão. Então, devido a isso, é indicado, né, minimizar o número de doadores os quais essas crianças são expostas, né? Então, para a transfusão de hemácias e um pequeno volume, é orientado, então, dividir uma unidade de uma doação em várias bolsas de unidade pediátrica para um único paciente. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos como exemplo 4 bolsinhas de unidades pediátricas que foram produzidas, né, a partir de uma única bolsa. Essas bolsinhas, elas foram acopladas, né, na bolsa principal através de um sistema de conexão estéreo, então ela manteve o sistema fechado e elas estão reservadas para um único paciente, né? E elas permanecerão armazenadas respeitando a validade da bolsa, né? A não ser que essa bolsa ela seja encaminhada para a irradiação, que aí ela vai ter uma alteração na validade, que eu vou estar falando agora nos próximos slides, os pré-requisitos para essa validade. O plasma fresco congelado, ele também pode ser dividido em volumes iguais, né, menores, como mostra essa segunda imagem, e isso ele é realizado antes do congelamento.
Bom, por último, tanto o concentrado de hemácias quanto o concentrado de plaquetas, eles podem estar passando pelo processo de radiação, né, para inativar funcionalmente os linfócitos viáveis, né, como profilaxia, né, para evitar o risco da doença do enxerto contra o hospedeiro. Para a realização desse procedimento de irradiação, é orientado ter um equipamento específico, né, para irradiação de sangue e componentes. Aqui nós temos uma imagem do que nós utilizamos lá no nosso setor, né? Na verdade, ele fica no HC da Unicamp, e também é recomendado a utilização de procedimentos que garantam que a irradiação tenha ocorrido. Eu trouxe como exemplo o que é utilizado lá no HC. Eles utilizam esse indicador de radiação, né, que parece um alvo. Esse indicador ele é acondicionado junto com as bolsas que passarão pelo processo de irradiação dentro desse cilindro. Esse cilindro ele é colocado dentro do equipamento e ele vai ficar ali por aproximadamente 15 minutos rotacionando e recebendo esse processo de irradiação. Durante esse procedimento, se atingir pelo menos a dose mínima recomendada pela legislação, que é de 25 Gray, sobre o plano médio da unidade irradiada, esse indicador de radiação, o centro dele ele muda de cor, ele fica vermelho. Então, isso é um indicativo de que realmente aquelas bolsas que foram colocadas ali para irradiação sofreram essa modificação. A legislação ela também preconiza que seja realizado um controle de qualidade dessa fonte radioativa pelo menos uma vez ao ano. O processo de irradiação, ele, no geral, ele não causa danos aos componentes celulares diferentes dos linfócitos, né? Então, na maioria das vezes, ele é recomendado com segurança para todos os tipos de pacientes. No entanto, para o concentrado de hemácia irradiado, ele se deteriora mais rapidamente do que o concentrado de hemácia sem irradiar durante o período de armazenamento. Então, a indicação é de que seja realizado em até 14 dias após a coleta, esse procedimento de irradiação, e o armazenamento em até no máximo 28 dias, observando sempre a data de validade original do componente. Na existência de uma justificativa para a irradiação com mais de 14 dias de coleta, a transfusão ela deverá ocorrer em até 48 horas. Em relação à indicação de transfusão intrauterina ou transfusão neonatal maciça, a utilização deste hemocomponente é de até 24 horas após a irradiação e 5 dias após a data da coleta. Para o concentrado de plaqueta, ele vai manter a mesma data da validade original. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e obrigada. Obrigado, Chiara. Houve um pequeno problema de conexão. Eu não pude agradecer a Daniele Vieira pela excelente apresentação dela e nem apresentar a Chiara. A Chiara é biologista, Chiara Zapponi, biologista da seção de processamento, estoque e distribuição do Hemocentro da Unicamp, que falou conosco sobre hemocomponentes transformados. Muito obrigado, Chiara. E eu aproveito agora para dar continuidade e chamar o Marcelo Barbosa. O Marcelo é médico hematologista, diretor técnico do Banco de Sangue Hemolabo e vai iniciar a apresentação, indicação de hemocomponentes transformados. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado, André, pela apresentação. Gostaria de agradecer a BHH pelo convite, né? É sempre muito bom estar entre
entre colegas, amigos de profissão e falar um pouco sobre nossa rotina, né? O que cada serviço faz, as dificuldades que cada um tem. E quando nós vamos analisar, a gente vê que muitas vezes são as mesmas, né? Muda apenas o endereço. Então, vamos falar um pouco aqui, é uma área que eu também gosto muito, é uma área mais voltada à fisiopatologia, o porquê, né? Nós falamos muito com as duas apresentações, excelentes apresentações, tanto da Chiara quanto da doutora Daniele, a respeito do processamento, dos processos de qualidade, uma área a qual também gosto bastante. Acredito que todos os hematologistas e todos os profissionais ligados a banco de sangue são muito fissurados e muito antenados com qualidade, né? Porque nós ficamos meio paranoicos com isso, né? Com validação, com processos de acreditação, enfim. E vamos falar um pouco da minha aula, um pouco da minha apresentação. A Chiara já fez uma explanação, já abriu um pouco o leque, né? Falou um pouco sobre as modificações de cada um dos hemocomponentes. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo a respeito do porquê nós solicitamos cada um destes hemocomponentes, né? E aí é uma área onde a área médica, a área técnica participa muito ativamente dessa gestão do banco de sangue, tanto controlando os pedidos, né, não controlando, mas orientando, né, de uma forma mais racional, para que a gente possa, no fundo, trazer uma maior segurança ao paciente, trazer um uso racional dos hemocomponentes. Então, lembrar que vamos aqui dividir um pouco a apresentação sobre as modificações em cima de cada um dos hemocomponentes, né, começando sobre um concentrado de hemácias, né, que já foi falado exaustivamente, e produzido a partir de centrifugação do sangue total ou por aférese, principalmente a aférese usada nos casos de fenótipos raros, né, são uma dos principais usos da máquina de aférese. Acho que não está passando, né? Deixa eu ver aqui. Bom, com relação aos concentrados de hemácias modificados, também já foi citado pela doutora Chiara, que nós temos principalmente os concentrados de hemácias desleucotizados, né? Os desleucocitados, são sinônimos, tanto faz. Desleucotizados é um termo que eu uso mais frequente. O concentrado de hemácias lavados, né? Lavadas. O concentrado de hemácias com camada leucoplaquetária removida, também já foi citado um pouco na apresentação da doutora Chiara, uma hemácia um pouco mais rara, que a gente escuta muito pouco falar, mas que precisamos saber da sua existência, que é o concentrado de hemácias congeladas, né? Principalmente para fenótipos muito raros. Alguns serviços de hemoterapia lançam mão da congelação desse concentrado de hemácias, que pode durar até 10 anos. E terminando o hemocomponente específico, né, concentrado de hemácias, a irradiação do hemocomponente e o porquê que nós irradiamos esses hemocomponentes. Bom, primeiro falando um pouco sobre a desleucotização, que a doutora Chiara também já deu um briefing, já falou bem da parte técnica, né? Lembrar que a desleucotização, né, o filtro, a filtragem do hemocomponente, ele é definido com a retirada de em torno de 99,9% dos leucócitos do hemocomponente, né? A filtragem, ela é o único método capaz de fazer essa desleucotização como manda a portaria de consolidação número 5, né? Na qual a gente encontra, geralmente, por definição da legislação, menos que 5 elevado a 10 a 6 leucócitos por unidades. E o porquê que nós solicitamos essa filtragem, essa desleucotização das hemácias? Lembrar que nosso objetivo sempre, ao solicitar um hemocomponente modificado, é prevenir alguma reação que possa estar associada a esse hemocomponente, né? E uma das reações mais comuns que nós temos no nosso dia a dia é a reação não hemolítica febril, né? É uma reação que é importante falarmos um pouco da fisiopatologia, né? A reação hemolítica, não hemolítica febril, ela ocorre, na verdade, por 3 mecanismos, né? Nós temos o principal deles, a reação
a reação aos leucócitos, né, da bolsa. Nós temos a reação às plaquetas, ao componente celular, e nós temos também uma reação às interleucinas, né, os fatores de degradação, principalmente interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral. Por que nós estamos falando sobre esses 3 mecanismos? Porque, dependendo do hemocomponente, um desses mecanismos está mais associado, né? Como, por exemplo, quando nós temos uma reação hemolítica, não hemolítica, febril, relacionada ao concentrado de hemácias, geralmente o mecanismo fisiopatológico mais envolvido é a reação ao leucócito, né? E não a degradação e a plaqueta. Então, a gente vê que a filtração ela é o método mais eficaz para evitar essa reação, né? Uma reação não hemolítica febril, mas também quando nós usamos hemocomponentes pobre em leucócitos, né, como é o caso que a doutora Chiara também já citou, a retirada daquela camada leucoplaquetária, nós podemos evitar esse tipo específico de reação. Então, como já foi dito, né, a principal indicação do concentrado de hemácia desleucotizado é a redução, a prevenção da reação transfusional febril não hemolítica, pelo um daqueles 3 mecanismos que nós já falamos, mas também há outras indicações que nós temos que lembrar, principalmente a aloimunização contra antígenos leucocitários humanos, né, HLA, principalmente HLA1, lembrando que a aloimunização contra os antígenos HLA, antígenos leucocitários humanos, ela está muito associada à refratariedade plaquetária. Então, principalmente nos pacientes que são politransfundidos, pacientes oncohematológicos, né, que são um dos nossos grandes clientes do banco de sangue. É uma reação que nos chama muita atenção e nós precisamos prevenir. E a prevenção da infecção por citomegalovírus, né? Essas são as 3 principais indicações clássicas da desleucotização das hemácias. Aqui nesse diapositivo, é importante lembrar que quando nós usamos hemocomponentes com retirada da camada leucoplaquetária, né, e não especificamente a filtragem, nós não prevenimos as 2 reações finais, né, tanto a aluminização quanto a prevenção do citomegalovírus, a infecção pelo CMV. Apenas há uma redução, há uma prevenção da reação transfusional febril não hemolítica. E há alguns também benefícios adicionais da filtragem dos hemocomponentes, né? Principalmente falando especificamente aqui das hemácias, que é a redução da doença do enxerto contra o hospedeiro, uma possível redução a longo prazo, né? E a prevenção da transmissão de doenças que usam os leucócitos como vetores. Lembrando que HIV, hepatite B, hepatite C, eles não usam leucócitos como vetor e não tem nenhuma relação com prevenção o uso da desleucotização e o uso do filtro, né? Então, mas quando nós falamos de infecção por HTLV 1 e 2, e doença por prions, né, principalmente a Creutzfeldt-Jakob, nós temos uma prevenção, uma redução da transmissão dessas doenças quando usamos a filtragem dos hemocomponentes. Certa vez, um biomédico de bancada me perguntou a respeito como o filtro, principalmente o filtro inline, né, que nós usamos, aquele filtro que pré-armazenagem, né, que como ele se realmente era só um processo físico, né, e nós sabemos que o sangue, pelas características físico-químicas, pelas características de osmolaridade, as hemácias do sangue, elas empurram os leucócitos, os macrófagos para a periferia do vaso, né? Isso acontece no filtro também, né, dentro do capilar, e quando falamos de filtragem dos hemocomponentes, nós temos que lembrar que ela não acontece pura e simplesmente por um processo de processo físico de barrar esses leucócitos, né? Há também uma absorção dessas células, principalmente neutrófilos e macrófagos, à parede daquele capilar, né? Então, há uma absorção direta, há uma absorção indireta e também há a filtragem mecânica propriamente dita. Com relação às hemácias lavadas, que é uma outra modificação dos hemocomponentes, né, que também já foi falado pela doutora Chiara, né,
A lavagem das hemácias ocorre através de uma solução estéril, principalmente nós usamos muito soro fisiológico na quantidade de 1 a 3 litros, e talvez esse seja um dos hemocomponentes no meu serviço, né, no serviço do Hemolabo, mais, digamos, solicitado de forma equivocada. Porque a principal indicação das hemácias lavadas, pessoal, é para profilaxia de reações alérgicas e reações anafiláticas graves, né? E também para pacientes com deficiência de GA. Porque, como também já foi falado nas apresentações, a lavagem ela retira essas proteínas, né? Retira o plasma e evita que haja reações alérgicas anafiláticas graves, e principalmente em pacientes que têm deficiência de GA. Ela não está indicada para prevenção de aloimunização. Isso é um ponto importante, né? Porque a aloimunização, como já foi dito, é um ponto de alerta para quem trabalha com, principalmente, pacientes imunossuprimidos, que vão necessitar de transfusões de plaqueta, transfusões de outros hemocomponentes com a maior frequência. Também a parte técnica já foi muito bem falado, né? Ela ocorre pela lavagem da hemácia com solução estéril, com aquelas finalidades que nós já falamos. E aqui, dando uma pincelada no concentrado de hemácia com camada leucoplaquetária removida, lembrar que ela é aceito, vocês veem que a quantidade de leucócitos residual na bolsa é uma quantidade bem maior do que a bolsa filtrada, né? A bolsa desleucotizada mesmo. Essa bolsa ela não é considerada desleucotizada, né? Ela é considerada considerada pobre em leucócitos. E a única finalidade, a única uso dessa bolsa que nós podemos é para prevenção de reação febril não hemolítica, pelos aqueles mecanismos que nós já falamos. É principalmente porque quando está a reação febril não hemolítica relacionada à transfusão de hemácias, ela usa aquele primeiro mecanismo, né, que é o mecanismo da reação ao leucócito propriamente dito, e não as interleucinas e os fatores necrósitos tumorais. Portanto, a retirada do leucócito, ela leva a uma redução dessa reação febril não hemolítica, segundo dados da literatura. Mas não tem nenhuma finalidade quando analisado a imunização, nem quando analisado infecções por CMV ou infecções que usam o leucócito como vetor. Falando um pouquinho sobre as hemácias congeladas, né, é um hemocomponente que nós falamos muito pouco, porque na maioria dos serviços, pelo menos o meu, não tem esse banco de dados, nós não temos esse banco de fenótipos ultra raros, né, mas é um hemocomponente modificado que é descrito na literatura, é usado um crioprotetor para que essas células, esse componente celular, ele não sofra danos pelas temperaturas extremas, né. Geralmente o crioprotetor usado na maioria dos serviços é o glicerol. Essa bolsa, se for descongelada, ela precisa passar por um processo de desglicerolização e ela pode durar até 10 anos. Né? Então, é um procedimento usado para fins extremamente específicos. Falando um pouquinho sobre a irradiação, né? A definição, como a doutora Chiara também já bem falou, é uma bolsa que entra, né, num irradiador, entra num acelerador ou no acelerador linear. Nossa irradiação é feita por um irradiador convencional. A dose preconizada pela portaria de consolidação número 5 é uma dose de 25 grays. Não deve ultrapassar 50, mas em geral a gente tem também, nosso serviço usa também as etiquetas com identificação da dose de radiação dessas bolsas, e ela tem uma finalidade bem específica, né? Geralmente a irradiação dos hemocomponentes, ele tem uma finalidade principal de prevenção de uma reação transfusional grave, reação transfusional com alta mortalidade, que é a doença do enxerto contra hospedeiro transfusional. A irradiação ela é indicada principalmente para pacientes que são imunossuprimidos, quando nós pós-transplante de medula óssea, pacientes com aplasia de medula, pacientes com quadros de imunossupressão adquirida grave. Então, são os pacientes que podem apresentar um GVHD transfusional.
Lembrando que qual é a fisiopatologia por que a irradiação previne o GVHD transfusional? Porque a irradiação, ela inativa os linfócitos. E lembrando que a doença do enxerto contra hospedeiro nada mais é do que uma reação dos linfócitos do doador aos órgãos, ao tecido do receptor que está recebendo aquela transfusão. Falando um pouquinho agora sobre as plaquetas, né? Lembrando que as plaquetas podem ser produzidas diretamente pela centrifugação ou pela férese, que a férese, na verdade, também é uma centrifugação, né? Uma separação por centrifugação através de uma máquina específica, ela é conservada de 20 a 24 graus, sob agitação constante, e aqui é o nosso grande calo, né? Que a plaqueta talvez seja um dos maiores gargalos de todos os bancos de sangue, né? Por causa da sua validade. A validade curta, e por todos os processos de qualificação, por todos os processos que a gente tem que passar para liberar esse hemocomponente. Com relação à modificação das plaquetas, né, nós temos algumas modificações que nós usamos atualmente. O pool de plaquetas, como também já foi um pouco falado, nada mais é que uma coleta, são plaquetas randômicas, que são unificadas através de uma única bolsa, né? Através de uma única, né? Ao invés de serem várias bolsas fracionadas. As plaquetas também podem ser desleucotizadas, lembrando que as plaquetas por aférese, elas, né, por definição, elas já saem desleucotizadas da máquina, mas elas também podem passar pelo processo de filtração. As plaquetas por aférese, como já disse, elas já saem, a coleta das plaquetas por uma máquina específica, né, que todos nós trabalhamos no banco de sangue conhecemos já, aquelas máquinas de coleta de aférese. A irradiação das plaquetas também tem praticamente a mesma indicação das hemácias irradiadas, né? A gente fala aí de irradiação de componentes celulares, né? Que nada mais é do que a inativação desses linfócitos do doador. E as plaquetas com redução de volume, que são usadas principalmente na pediatria. Como já bem disse, né, a irradiação ela tem o objetivo de inativar esses linfócitos, principalmente dos hemocomponentes celulares. A principal indicação é a prevenção do GVHD ou do DASH, uma tradução, são sinônimos transfusionais, né, que é uma reação transfusional grave, uma reação transfusional que está muito associada aos pacientes imunossuprimidos, mas também está associada a irradiação dos hemocomponentes celulares, eles também estão indicados para transfusões intrauterinas e transfusões em recém-nascidos de baixo peso, principalmente que é definido por aqueles recém-nascidos com menos de 1,2 kg, tá? ou recém-nascidos, ou prematuros, né? São outras indicações dos hemocomponentes irradiados. Apenas dando uma pincelada de alguns outros hemocomponentes, apesar de não serem classificados como hemocomponentes modificados, mas são hemocomponentes de uso mais raro. Vale a pena, eu acho que a gente perder um pouco de tempo falando que muitas vezes é motivo de questionamento, né? Principalmente concentrado de granulócitos. Essa semana, no nosso serviço, nós recebemos um questionamento, né, de um paciente imunossuprimido grave, que estava no pronto-socorro, uma leucemia aguda, que estava com antibiótico terapia de amplo espectro já em andamento, e mesmo assim estava com a resposta desfavorável. Lembrando que o concentrado de granulócitos, ele é um hemocomponente que causa um pouco de estresse institucional para os bancos de sangue, né? Porque o hemocomponente que ele é coletado por aférese, ele tem uma validade super curta, né? Ele deve ser usado em até 24 horas. E hoje, na prática clínica, é um hemocomponente que está sendo cada vez menos utilizado, né? Porque a gente sabe que os dados da literatura são conflitantes com relação a ele, mas a indicação clássica são pacientes com neutropenia grave, pacientes oncohematológicos com infecções e com neutropenia com menos de 500 granulócitos circulantes e que não estão respondendo à terapia habitual antimicrobiana e terapia de estímulo às células-tronco, né, com estimuladores de colônia. Com relação ao plasma isento de quilo precipitado, também é um hemocomponente que está um pouco em desuso, mas pontuando na nossa apresentação, que é um plasma que tem sua indicação como reposição para algumas terapias, principalmente hoje a indicação clássica do plasma isento de quilo precipitado são dos pacientes que estão fazendo plasmaférese
que tem um diagnóstico da púrpura trombocitopênica trombótica, né? A gente sabe que a PTT, lembrando que é uma doença associada a uma deficiência de uma metaloprotease chamada ADAMS13, e que o tratamento clássico é a troca do plasma com a férise terapêutica, e que na maioria dos serviços, no nosso também, no Hemolab, nós usamos plasma fresco congelado. Mas lembrando que o plasma isento de crioprecipitado ele pode ser usado para essa reposição, destacando também que a literatura não mostra nenhuma vantagem no plasma isento de crioprecipitado com relação ao plasma fresco para reposição nos pacientes com PTT. Tá? Aqui só reforçando, né, as nossas bíblias, né, o que é que a gente usa para sempre consultar o que é que tem, o que é que é correto ou não com relação à hemoterapia, e estamos sempre o nosso corpo clínico de hematologista sempre presta essa consultoria e esse apoio aos todos os nossos serviços que nós atendemos aqui. Hoje, em Goiânia, o Hemolabo atende 38 hospitais, inclusive o Hospital Israelita Albert Einstein, né, da Unidade Goiânia, somos nós quem prestamos a assistência hemoterápica. Agradeço a todos novamente, estou à disposição ao final para esclarecer qualquer dúvida, e passo a palavra ao meu amigo André. Obrigado, Marcelo, pela excelente apresentação. Eu gostaria de convidar a Vanessa Tieco. A Vanessa é biologista, gerente do Laboratório de Controle de Qualidade do Hemocentro de Ribeirão Preto, que vai iniciar a apresentação com o título Transporte de Hemocomponentes. Vanessa, por favor. Obrigada, doutor André, pela apresentação. Agradeço a BHH pelo convite. E vamos falar um pouquinho de transporte de hemocomponentes, porque depois de tratar com tanto qualidade, né, o processamento, a produção, a modificação, na hora do transporte também a gente precisa ter e manter a qualidade para... Quando que acontece os transportes? Os transportes, eles acontecem tanto na hora que tem a doação, né, a bolsa de sangue total, para enviar para o processamento, produzir os hemocomponentes, também do processamento para o armazenamento, tanto em hemonúcleos quanto agências, tanto do processamento para a saída da transfusão, da agência para a transfusão, e os hemocomponentes também podem ser enviados, transportados para processamento na indústria, como são feitos com os plasmas. Para definir como que deve ser feito a realização dos transportes de hemocomponentes, temos várias diretrizes regulatórias para produtos biológicos que indicam qual é a melhor forma de realizar algumas regras que a gente tem que seguir. Então, aqui eu tenho algumas normas internacionais, dentre elas o Guia de Regulação da OMS. E no Brasil, o transporte de hemocomponentes, ele é regulamentado principalmente pela RDC 20 e pela Portaria Conjunta número 370, e as RDCs 34 e a Portaria de Consolidação 5, ela fala mais sobre o ciclo do sangue, que também cita a forma como a gente precisa transportar. Também tem que lembrar da NR 32, que diz sobre a segurança de manuseio, né, de produtos biológicos, que também tem que ser seguida na hora do transporte. E quando são realizados transportes de forma terrestre, aquaviário ou por avião, preciso também seguir as normas específicas de cada local, de cada forma que eu vou utilizar. Na RDC 34, a gente tem descrito quais são os requisitos, os documentos que a instituição precisa ter para poder fazer esses transportes de forma correta, todos os documentos, os procedimentos de transporte, a forma dos registros, o rastreio da tramitação, né, de todos esses hemocomponentes, e também cita que o processo de transporte ele precisa ser validado, tá? Então, continuando na RDC 34, também descreve como que deve ser feita a solicitação desses hemocomponentes pelos serviços,
A solicitação precisa ter, por escrito, o nome legível, assinatura do médico responsável pelo serviço de hemoterapia, e o serviço que fornece esses hemocomponentes também precisa documentar a forma que está sendo entregue esses hemocomponentes. Então, precisa descrever qual é a condição que esse hemocomponente está, a temperatura que ele tem que ser conservado, a forma que deverá ser transportada. Então, tudo nesse documento precisa estar registrado de forma que todos os dados do transporte seja rastreável. Então, eu tenho que ter registros do hemocomponentes que são enviados e também o registro na hora que eu tiver recebido esses hemocomponentes. Na RDC também cita que só devemos reintegrar, né, os hemocomponentes quando eu tiver condições de armazenamento conhecidas. Então, se eu distribuir esse hemocomponente, saiu para transfusão ou enviou de alguma forma, para eu reintegrar ele no meu estoque, eu preciso garantir que a forma como ele foi transportado, se esse processo ele é validado, se eu tenho monitoramento, antes de reintegrar no meu estoque. O tempo também que eu vou levar na hora que eu distribuo para reintegrar um hemocomponente devolvido, que isso pode acontecer na hora da transfusão, né, uma transfusão suspensa, eu preciso garantir que essas condições que foi manuseado esses hemocomponentes, eles atendam, né, os critérios de qualidade para que eu consiga garantir a segurança de como foi manuseado essas bolsas. Na portaria 370 e na portaria de consolidação 5, cita quais são as temperaturas de transporte que eu preciso realizar para cada tipo de hemocomponente. Então, eu tenho quais são os hemocomponentes, quais temperaturas que eles podem ser transportados, qual é a forma da substância resfriadora que eu vou mais recomendada para utilizar, né? E o tempo máximo de transporte que eles podem ser executados. Então, o tempo máximo é o recomendado pela portaria, mas o tempo ele tem que seguir conforme a validação que foi atingida em cada serviço. Então, eu só vou poder garantir o tempo de transporte total que eu conseguir manter a temperatura conforme está descrito aqui nas exigências, tá? Então, sangue total, quando eu não vou produzir plaqueta, posso transportar de 1 a 10 graus. Quando eu vou produzir plaquetas, preciso transportar de 20 a 24. Pode ser transportado tanto em placas de butanediol ou gelo reciclável. Os concentrados de hemácia preciso transportar de 1 a 10 graus, sempre com gelo reciclável, e eu posso transportar em até 24 horas. Os concentrados de plaquetas, temperatura ambiente, né, a temperatura de armazenamento, estão de 20 a 24 graus. Quando o local que a gente transporta tiver condições de alta temperatura, então aqui no Brasil a gente tem uma amplitude térmica muito grande, tem locais que, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente quase não tem inverno, então o verão ele é muito quente, então precisa ter gelo reciclável para poder manter essa temperatura, porque eu também não posso ter temperaturas altas, num tempo máximo de 24 horas. O plasma congelado, dependendo para qual que é as condições, né? Então, ele tem que ser transportado de menor ou igual a menos 18, se for para finalidade de transfusão, mas se for para envio para a indústria, para produção de insumo farmacêutico, eu preciso que ele atinja até no máximo menor ou igual a menos 20, né? Tem uma condição de desvio que pode ser aceitável, que de até 72 horas, se ela sair dessa temperatura, mas não podendo passar mais de 2 vezes a temperatura fora, e ela não pode ser maior que menos 5 graus. Todos os plasmas, quando acontecer um desvio de temperatura, ele tem que estar congelado, então tem que garantir que não só esse valor de desvio, caso tenha sido saído, né, eu tenho que garantir que esses hemocomponentes, eles ainda mantiveram congelado, e na hora que eu abrir a caixa, eu tenho que verificar isso, tá? Então, eu posso utilizar tanto gelo seco quanto gelo reciclável, e o tempo é de 24 horas. Aqui está o fluxograma de classificação de risco aplicado para o transporte. Então, a OMS, ela define quais são os tipos de identificação que a gente precisa ter para cada produto, né, que eu vou transportar.
Então, tem algumas condições que os hemocomponentes eles vão estar, e eu preciso classificar as caixas de transporte para que seja identificado da forma correta. Então, para a substância biológica, categoria B, é identificada a UN3373 na caixa, nesse caso seriam bolsas com resultados positivos, ou amostras, né, de doadores. Para hemocomponentes, antes de ser processado, por exemplo, sangue total, eu teria que classificar como material biológico de risco mínimo, que são hemocomponentes que foram passados por triagem, mas eu ainda não tenho os resultados de exame. Quando já está liberado esses hemocomponentes para transfusão, então, geralmente a gente vai transportar para distribuição ou para saída de transfusão, eu vou identificar como material isento. A espécie humana de risco mínimo, né, então, são os materiais biológicos que são provenientes de indivíduos que foram submetidos ao juízo profissional. Então, são os hemocomponentes que passaram por a doação, né, de sangue, então a gente fala sobre hemocomponente, não sobre amostra, que passaram por triagem pela enfermagem, foi avaliado, então eles são classificados com espécie humana de risco mínimo, não recebe a identificação de risco biológico, então na caixa não pode ter essa identificação, precisa ter as setas para cima, né, para indicar que não pode inverter as caixas. No material biológico isento, é a mesma condição, não pode ter o sinal de infectante e vai estar escrito material biológico isento. Então, são os hemocomponentes já passados por processo de neutralização, inativação, ou com sorologia, né, já o NAT liberado. Aqui no Hemocentro, nossas caixas são essas, a gente tem colado nas caixas a identificação, espécie humana de risco mínimo e material isento, são transportadas todas de forma de espécie humana de risco mínimo, porque a gente utiliza tanto para sangue total quanto para hemácia as mesmas caixas, e são colocadas etiquetas externas, indicando qual que é o material que está sendo transportado no momento. Quando eu vou transportar com o gelo seco, principalmente plasma, né? Plasma e crio, a gente precisa às vezes transportar com gelo seco num tempo grande de transporte. Ele vai ser identificado com a etiqueta de número UN 1845. Tem que ter esse símbolo aqui, né? Igual está identificado na foto. As setas para cima também, para identificar qual a forma que não pode tombar a caixa. E tem que estar escrito o peso da quantidade de gelo seco que está dentro da caixa. Essa é uma caixa nossa, que a gente utiliza para transportar os plasmas para fazer os controles de qualidade, que a gente tem um transporte de um tempo grande. E o cuidado que a gente precisa ter sempre na hora de transportar o gelo seco é que a caixa, as embalagens, ela precisa ter saída para o gás, né? Que o gelo ele forma, então eu não posso lacrar, vedar, passar fita, que pode causar pressão, né? E é perigoso estourar a caixa. A OMS também, ela classifica os tipos de embalagem, então as embalagens pode ser tríplice, né, ou tripla. A embalagem interna, primária, elas são impermeáveis e à prova de vazamento e fica em contato com o material biológico. Então, para hemocomponente, as embalagens primárias são as bolsas de sangue, né, e para amostra são os tubos de amostra. Para a embalagem intermediária, a secundária, tem que ser impermeável à prova de vazamento, ela tem que reter, caso tenha extravasamento, ela não pode atingir a embalagem terciária, tem que ser de material resistente, de forma que contenha, né, o sangue, no caso, se caso extravasar. Um exemplo de embalagem secundária são os sacos plásticos, e a embalagem externa terciária são embalagens rígidas e de resistência adequada para sua capacidade, massa e intenção de uso. Tem que ter dispositivos de fechamento, elas têm que ser materiais laváveis, resistentes, desinfetantes. Caso seja lavável, né, então ela pode ser reutilizada. Caso ela não seja possível desinfetar, aí pode ser descartada. Como, por exemplo, as caixas de transporte.
Na portaria conjunta 370, ela identifica quais são os tipos indicados para cada tipo de transporte. Então, quando a gente fala de transporte terrestre ou aquaviário, a gente pode fazer transporte apenas com embalagem dupla. Então, no caso, seriam as bolsas e as caixas de transporte. Mas para transporte aéreo, é obrigatório utilizar a embalagem tripla. Quais são os tipos de caixa de transporte ideal, né, para a gente utilizar nos nossos transportes? Elas precisam ser resistentes a impactos, permitir a higienização e a manutenção da temperatura ideal para conservação. Temos muitas caixas de transporte, tem vários tipos, todas parecem muito iguais, mas na hora de a gente adquirir uma caixa de transporte, a gente precisa verificar a descrição desse material. Tem vários tipos, né, de plástico, então as caixas que a gente tem mais costume de ver, essas que são, começa daqui de cima, elas são formadas são de plástico, né, de poliuretano, e as outras caixas que tem, que nem aqui do Hemocentro, elas são feitas, essas de baixo são de polietileno. Então, as caixas produzidas de polietileno, ela mantém melhor, né? Tem um isolamento melhor da temperatura, então eu consigo conservar mais o meu transporte. As de poliuretano, elas também são boas, né? Mas tem que observar se também não tem, porque tem polietileno, poliuretano, e polipropileno, se eu não me engano. Então, principalmente nessas outras caixas mais comuns, tem um outro tipo de material que é utilizado também para confecção, que elas não mantêm muito bem essas temperaturas. Então, os mais indicados para uso de transporte são esses dois materiais. A caixa de isopor eu não posso considerar como uma embalagem externa. Então, para transporte de hemocomponentes, eu não posso utilizar somente o isopor. Na portaria conjunto 370 também indica quais são as documentações, as identificações que eu preciso ter nessas caixas, né? Então, eu preciso identificar qual é o material biológico que eu estou transportando, qual é a classificação de risco desse material, qual que é a temperatura, o intervalo de temperatura que ele tem que atender, qual que é a sinalização de abertura, né? Que nem as setas, a data e a hora que foi montado essa caixa para enviar, os dados do local que está que está enviando, os dados do local que está recebendo, o telefone para quem eu preciso entrar em contato caso aconteça algum acidente ou aconteça alguma coisa com essas caixas. Esse é um modelo que a gente utiliza aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. E junto com os hemocomponentes, eu também preciso manter uma documentação de quais são os produtos que estão dentro dessa caixa. Então, na guia de transporte, eu preciso ter todos os dados da instituição, os dados do hemocomponente, qual que é, se é um concentrado de hemácia, plasma, quais são as informações que eu tenho, né, que nem a que eu tenho tá bem clarinho, mas eu tenho o número da bolsa, o nome do meu componente, o volume, o tipo, a data de coleta, todos os registros de hora do malote, o número da solicitação. E para a montagem do nosso malote, para transportar, eu preciso aferir todas as bolsas para verificar se elas estão com a temperatura correta antes de sair para distribuição, que é muito importante. Então, se eu já colocar uma bolsa que tenha, principalmente às vezes acontece de precisar de fazer uma modificação no hemocomponente para enviar para uma agência, e ela ficou lá na bancada, fez toda a leucorredução, e eu preciso encaminhar. Então, se eu encaminhar o hemocomponente logo em seguida, eu não vou conseguir atingir a temperatura correta de transporte. Então, na hora da confecção do malote, eu preciso verificar todos os cantinhos da bolsa, homogeneizar essa bolsa antes de verificar, tomar cuidado onde que vai
mirar, né, o laser para fazer a aferição dessa temperatura, porque se eu colocar nos cantinhos, eu vou ter uma temperatura diferente, se eu colocar no meio, então verificar bem a temperatura do meu componente antes de colocar na caixa. E aqui no Hemocentro a gente tem em forma de carimbo, a gente carimba nas guias de envio. Ah, então, tem o carimbo de cima, onde foi o lugar que encaminhou os hemocomponentes, foi uma transferência, né, de estoque. Então, nesse carimbo eu tenho as informações de qual é a temperatura que a caixa estava, qual é a temperatura da substância resfriadora, qual a temperatura das bolsas, qual que é o código do sensor térmico, a pessoa que fez esse malote. E também eu tenho no recebimento todas essas inspeções de novo. Então, eu vou ter toda a informação de como que ela saiu e como que ela chegou. O sensor, o monitoramento contínuo, né? Então, os data loggers, eles auxiliam para a gente saber como é que ficou esse transporte, como que foi do início ao fim, todo o tempo de translado, né, desses hemocomponentes. Então, os loggers, eles precisam ficar fixados nas bolsas, de forma que na hora que transporta, se chacoalha, o carro, né, às vezes pode chacoalhar, ele não saia. Tem que tomar cuidado para que não fique medindo a temperatura da caixa ou do gelo, então, colocar bem centralizado na bolsa, no meio da caixa, e eu vou conseguir ver toda a temperatura conforme transcorreu esse transporte. Isso fica bem, isso facilita muito para a gente saber se o transporte está acontecendo de forma correta e caso aconteça alguma intercorrência, saber o tempo que saiu esse transporte. Então, eu tenho também de forma de gráfico, para eu conseguir visualizar melhor. E quem que pode transportar, né? Quais são os meios de transporte que eu posso utilizar para transportar esses hemocomponentes? Então, os serviços de hemoterapia, eles podem fazer os seus próprios transportes, mas também podem terceirizar esses transportes, desde que o serviço seja licenciado e tenha tudo documentado, que comprove essa terceirização. Então, para transporte de hemocomponentes, eu posso utilizar automóveis ou motocicleta, desde que seja regularizado junto à vigilância sanitária. Também posso utilizar ônibus de passageiros e cargas, sendo que também preciso ter um contrato correto desse transporte, e a localização do transporte tem que ficar no compartimento de carga, né? Então, táxis, ônibus circulares, metrôs e micro-ônibus e bondes, eles não podem ser utilizados como meios de transporte de hemocomponentes. Precisamos sempre validar, né, todos os nossos processos críticos, né, a gente precisa validar, então o transporte é um processo absurdamente crítico, a gente precisa definir como eu vou montar essas caixas de forma padronizada, para que eu consiga sempre ter a mesma qualidade de transporte, dependente do componente que eu utilize. As considerações climáticas do local que vai fazer esse transporte tem que ser levado em consideração, então, se eu tenho inverno e verão muito bem estabelecido na minha região, eu preciso, de repente, fazer dois tipos de validações. Preciso ter uma validação para o verão, uma validação para o inverno. O local que eu vou partir para o local que vai receber, se tem muita diferença. Então, aqui no Hemocentro de Ribeirão, a gente tem alguns desafios, que aqui na cidade é muito quente, mas eu tenho um núcleo em Taubaté, que lá é mais frio. Então, a gente tem esse grande desafio de conseguir manter as temperaturas em condições durante todos os transportes. Qual que é o tipo, a quantidade de temperatura de gelo que eu vou utilizar? Qual que é o tipo de bolsas que eu vou utilizar, a localização do sensor, o tempo previsto do transporte e compilar todos esses dados obtidos. Então, eu vou aqui só um esquema, né, de como que a gente pode montar os transportes. Preciso definir onde que eu vou colocar os gelos, se eu vou colocar os sensores, um esquema, né, mais visual para a gente colocar os hemocomponentes e os gelos. Aqui a nossa caixa com a substância resfriadora, então os sensores térmicos estão aqui no interior. Para a plaqueta, a mesma coisa. E para a plaqueta, a gente utiliza uma caixa que tem já uma grade para evitar o contato com a substância resfriadora com as bolsas de sangue.
E aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, a gente validou um transporte de plaza, colocando o Gelox no freezer -80 antes de montar as caixas, e a gente conseguiu transporte de mais de 5 horas, com temperatura inferior a 20 graus, e isso foi muito bom. Aqui tem uma tabela, a nossa tabela do Hemocentro, como a gente esquematiza o nosso transporte, então, para cada hemocomponente, quais são os pesos e temperaturas que eu vou precisar utilizar, quais são os intervalos de bolsas que eu vou utilizar para transportar. E temos também um indicador de desempenho para poder monitorar quais são os transportes que saem fora, quantos saem fora, para a gente poder saber se a nossa montagem da caixa está sendo adequada. Então, os desafios no transporte, né, são o alto custo das transportadoras, que a gente tem dificuldade de ter transportadoras com velocidade mais rápida, as validações de sangue total pela temperatura de transporte desse sangue, a temperatura ambiente, a amplitude térmica que tem no todo o país, então isso é um desafio muito grande para nós, que a gente tem vários ambientes diferentes e locais diferentes para transportar, e as intercorrências de temperatura de transporte que não tem um critério definido para a gente trabalhar quando acontece essas condições. Então, cada serviço precisa definir quais critérios de aceitação que vai colocar quando acontecer uma intercorrência de transporte, para a gente saber se vai descartar esses hemocomponentes e qual é a forma, qual é a conduta que a gente vai levar quando isso acontecer, né? Tem que levar em consideração que pode ter contaminação bacteriana numa temperatura alta, numa temperatura baixa eu posso ter hemólise das hemácias, ativação das plaquetas, então cada serviço precisa avaliar bem quais são os critérios que vai aceitar para liberar esses hemocomponentes caso isso aconteça. Então, alguns cuidados que precisamos ter na distribuição de hemocomponentes, né, as montagens dos malotes, que precisa ser iguais ao processo validado, realizar sempre a inspeção visual, verificar a temperatura das bolsas na montagem da caixa, verificar sempre o gelo, utilizar equipamentos calibrados e fazer uma rigorosa inspeção de bolsas caso aceite a reintegração ao estoque, né? O transporte, ele expõe os hemocomponentes a grandes variações de temperatura que podem comprometer sua qualidade de forma irreversível. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada. Eu volto a palavra para o doutor André. E agora a gente fica para as perguntas. Muito obrigado, Vanessa, pela excelente apresentação. Eu convido a todos agora a participar da nossa discussão sobre os temas que foram abordados aqui, e nós temos uma quantidade muito grande de perguntas. Infelizmente, nós não iremos conseguir discutir todas as perguntas, mas o webinar está disponível no YouTube da BHH, e a cada apresentação o palestrante disponibiliza o e-mail no final de cada apresentação. Então, todos eles estarão à disposição para responder as perguntas que nós não iremos conseguir discutir aqui durante o final do nosso webinar. E caso os palestrantes queiram também fazer perguntas, fiquem todos à vontade. Eu vou começar com uma primeira pergunta para Daniele. A pergunta é a seguinte: quais possíveis causas para o surgimento de grumos nas plaquetas? A gente não tem um mecanismo definido, mas o que a gente suspeita, né, de hipótese aí? É temperatura baixas, então durante o inverno o nosso descarte por grumos, ele aumenta sempre todo ano, então é bem visível esse padrão. Outra coisa também é a centrifugação, a segunda centrifugação, no processo ali, às vezes algum ajuste na segunda centrifugação, a gente pode ter uma melhora ali na diminuição de grumos. Outra coisa é o tempo de repouso, então por isso até que a gente deixa essas 2 horas, porque a gente consegue desfazer melhor esses grumos manualmente, antes de colocar no agitador, e também a disposição que é colocado no agitador. Então, os agitadores, eles têm, até no manual, vocês podem consultar, tem a maneira correta de que eu tenho que dispor aquelas plaquetas, né? Então, às vezes o pessoal coloca muita plaqueta no agitador, que é para 6, tem lá 9, 10 plaquetas numa gaveta, então isso também pode prejudicar. Então, são umas possíveis causas.
No caso da segunda centrifugação, se vocês continuam observando esses grumos, isso é um indicativo para que você refaça a validação do seu equipamento? Antes de fazer essa revalidação, é bom ver esses outros pontos que eu comentei. Então, é mexer primeiro ali no tempo de repouso, na temperatura também que está ali a sala, se não está muito fria, né? Que aí, se não tiver nenhuma melhora, aí talvez seja o caso de revalidar o processo, né? De mudar ali, fazer algum ajuste na velocidade ali, na força de centrifugação. Excelente. Obrigado, Daniele. Uma pergunta para a Chiara agora. Como vocês coordenam o quantitativo de bolsas coletadas com filtro inline versus top and bottom? Essa pergunta é boa. Eu não sou do setor de coleta, né? Isso ele é gerenciado por lá. Eu não sei dizer agora para você a porcentagem das bolsas que são coletadas com filtro e top and bottom, mas assim, sempre a prioridade vai ser a coleta das bolsas top and bottom por conta da produção de plaquetas, né? Então, a gente conseguindo alcançar a meta de produção de coleta das top and bottom, aí começa a coleta das com filtro e com as bolsas duplas, mas eu não sei falar exatamente qual que é esse quantitativo. Perfeito, obrigado. Ah, Queria chamar o Marcelo agora. Muitas dúvidas, Marcelo, sobre hemácia congelada. Muitas pessoas perguntando aqui. E uma das questões é a seguinte: após o descongelamento dessa hemácia, em quanto tempo ele deve ser utilizado? Pensando em tempo de validade após o descongelamento, e se o tempo de infusão no paciente também é o mesmo? Como foi, nós falamos, André, a gente usa o glicerol, é a substância que está associado que protege, né, o crioprotetor, e depois da desglicerolização, nós temos aí 24 horas para usar a bolsa, né, lembrando que a bolsa congelada, ela dura 10 anos, né, ela tem uma validade bem estendida, tanto que o objetivo da congelação é usar, tem um estoque de fenótipos raros, e com relação ao tempo de infusão, ele não muda, né? Ele não, pelo menos eu não lembro eu usei muito pouco, só, não lembro de ter usado bolsa congelada, mas são dados da literatura, tá? É aquele mesmo tempo, até no máximo 4 horas, 2 a 4 horas é o tempo de infusão. Mas depois da descongelação, até 24 horas de uso. Perfeito, obrigado, Marcelo. Eu só queria complementar uma coisa, André, se me permite. A verdade é que o Brasil tem pouca experiência com hemácia congelada, né? Pouca experiência, infelizmente, porque nós temos doadores com fenótipos raros, e que essas unidades podiam estar congeladas para atendimento imediato de uma necessidade, e nós temos hoje que convocar o doador para fazer uma doação, caso isso aconteça. E por que a gente utiliza muito pouco? Porque, na verdade, a gente não tem glicerol no Brasil. Não há um registro, não há um produto registrado, a empresa não tem interesse, porque o registro na Anvisa é caro e o consumo do produto é muito pequeno, não justifica do ponto de vista comercial. Então, o Brasil tem uma falha de congelamento de concentrados de hemácias por uma questão comercial, essa é a verdade. Então, é uma pena. E aí, Marcelo, a gente não tem, quase ninguém tem experiência com o uso. Uma ou outra aconteceu, mas ninguém tem muita experiência com hemácia congelada no Brasil. É isso, concordo plenamente, Alfredo. É um dado da literatura, né? Um dado a gente traz porque é um hemocomponente que, como o senhor falou, né? É um hemocomponente que a gente poderia ter um uso racional bem mais aproveitado, né? Digamos assim, mas que hoje a gente tem esse grande impasse, né? Você vê, nós não conseguimos nunca montar um banco de sangue raro. Sangue Nós raro. montamos um banco de doadores com fenótipo raro, mas não um banco de sangue raro por esta razão. É uma pena. Perfeito. Uma pergunta agora para a Vanessa, uma pergunta de ordem muito prática, assim. Quais as ações que devem ser tomadas quando recebemos um hemocomponente fora da temperatura esperada de transporte? Bom, é sempre
complicado quando a gente recebe um transporte com temperatura fora. Aqui no Hemocentro, a gente tem um grupo, né? Então, eu sou do controle de qualidade, eu tenho a responsável pelo processamento, e também, dependendo da temperatura, a gente envolve o médico, principalmente para temperaturas baixas, é um pouco mais, não fácil, mas é um pouco menos crítico para a gente conseguir avaliar nos concentrados de hemácia. A gente faz hemólise sempre, espera um tempo para poder fazer essa hemólise para verificar se o hemocomponente realmente não sofreu nenhum impacto, mas dependendo das condições, né, então a temperatura negativa muito baixa, talvez não seja ideal a gente tentar recuperar esse hemocomponente, pode já não ficar muito viável. Um tempo muito grande, né, de transporte fora também, a gente acaba não recuperando esses hemocomponentes. Então, vai depender muito de qual foi o critério, qual foi a condição, né, que esse transporte foi. Então, se for um tempo curto, numa temperatura, uma diferença pequena, a gente faz testes. Agora, temperaturas altas é bem arriscado, pela contaminação bacteriana. No caso de plaquetas, aqui a gente não reintegra essas plaquetas, até porque eu não consigo fazer teste e liberar os resultados até para ter segurança pelo vencimento. As hemácias, dependendo da temperatura, a gente faz cultura e hemólise e aguarda todos os resultados estarem conformes para poder utilizar, mas precisa avaliar caso a caso. Perfeito, excelente. Vamos tentar mais uma última pergunta aqui, para a gente conseguir terminar no tempo. Para a Daniele, novamente. São duas perguntas em uma aqui. Com relação à licotagem dos concentrados de hemácia, essa bolsa satélite está validada para ser mantida em geladeira durante todos os 42 dias originais? E, em seguida, se vocês transfundem recém-nascidos com hemácias de até quantos dias de coleta? No IMEPAR, a gente trabalha com um quantitativo bem grande de bolsas filtro inline, então a gente faz a leucorredução antes do armazenamento, né? E aí a maioria das bolsas que são destinadas aos RNs são essas bolsas, né, 100%. A gente só tem filtro de bancada para eventual bolsa, que por um acaso acabou sendo coletada em tripla, e às vezes passou um fenótipo diferente, alguma coisa assim, e a gente acaba fazendo filtro de bancada. Mas quando a gente alicota essas bolsas, a validade se mantém até o final dos 42 dias. Então mantém a mesma. E no caso de eu precisar usar uma bolsa tripla para um RN que eu precise leucorreduzir, a gente pega no máximo com 5 dias, se for o caso. Perfeito. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para continuar com as perguntas. Muito obrigado aos nossos 4 palestrantes pelas brilhantes apresentações, Daniele Vieira, Chiara Zapponi, o Marcelo Barbosa e a Vanessa Tieco. E eu gostaria de chamar o Dr. Alfredo Mendroni para fazer o encerramento do nosso evento, do nosso webinar. Obrigado. Obrigado, André. Bom, quero só falar para vocês que foi um sucesso, tá? Nós chegamos a ter 322 pessoas conectadas no auge da audiência do webinar. Então, foi um sucesso absoluto. Processamento, como eu falei no começo, é um assunto interessante. Falar de indicação de hemocomponente, falar de transporte é muito importante. Acho que nós poderíamos ficar aqui bem mais 1 ou 2 horas com as perguntas e com discussões. Eu teria uma série de colocações e perguntas para fazer para cada um de vocês, mas infelizmente o tempo é curto e aí as pessoas para as quais não tiveram suas perguntas feitas aqui, elas vão encaminhar para os vossos e-mails. Eu queria, então, agradecer a cada um de vocês, cada um dos palestrantes, pela disponibilidade de estar aqui numa quinta-feira à noite, trazendo o assunto para nós. As palestras foram excelentes. Obrigado, André, também pela sua disponibilidade de fazer essa moderação. Quero agradecer às meninas da BHH, que elas sempre fazem acontecer. Na verdade, nós estamos aqui por 2 horas, mas isso está sendo preparado há pelo menos 15 dias. Então, obrigado a cada uma delas. Renata, obrigado. Kelly, enfim, todas as meninas da BHH. Não vou ficar falando dos nomes, senão pode ser que eu esqueça alguém.
E quero avisar todas as pessoas que ainda estão com a gente que o nosso próximo webinar vai ser dia 15 de junho, com o tema Controle e Qualidade do Sangue. Então, se a gente hoje falou tudo isso aqui de processamento e transporte, a gente vai falar de controle de qualidade no próximo, que é um assunto tão importante quanto esse que nós trouxemos agora. Então, obrigado a todos, obrigado a quem esteve nos assistindo até agora, boa noite e até o próximo. Dia 15 nós estamos juntos. E eu quero só dar mais um aviso. Eu vou repetir esse aviso no dia 15, mas nós teremos uma corrida. A BHH promove uma corrida em prol da causa da doação de sangue. Uma corrida de rua aqui em São Paulo, e é a segunda versão já dela. Nós tivemos uma em 2022 e teremos uma agora em 2023. Então, eu convido para todo mundo que está em São Paulo ou próximo de São Paulo se inscrever e vir correr com a gente. A corrida é bem legal, o trajeto é lindo, vale a pena, e a camiseta é linda também, é toda voltada para a questão da doação de sangue. Então, é isso, obrigado, boa noite a todos, e obrigado, pessoal, pelas excelentes palestras.